TC Entrevista. O Expresso da Manhã recebe Ciro Aliperti Neto. Ele é gestor e sócio fundador da SFA Investimentos, tem quase 2 décadas de experiência no mercado financeiro e também foi sócio fundador da UJ Capital. Seja muito bem-vindo, Ciro. Oi, Leonardo, tudo bom? Super prazer estar falando aí com vocês. Prazer é nosso. Ciro, começa hoje a reunião do Copom para o ajuste da taxa Selic, que está atualmente em 3,5% ao ano. O comitê já antecipou um aumento de 0,75 ponto percentual para 4,25%, portanto, nesta reunião. No entanto, com os dados do IPCA registrando uma alta de 0,83% em maio, foi a maior aceleração para o mês em 25 anos, a perspectiva do aumento da taxa básica de juros no país ao longo de 2021 pode ser pressionada. Qual que é a expectativa que você tem para essa reunião e para a Selic ao longo do ano, Ciro? Não, legal. Como você já falou, Leonardo, o Copom ele já meio que guiou o mercado desde a última reunião, né? Então, a gente deve ter mais uma alta aí de 75 bips, né, levando a Selic para os 4,25. Eu não vejo muito espaço para surpresa nessa reunião de agora e acho que assim a grande questão vai ser o tom do comunicado, né? Então, se o Copom vai continuar indicando um ajuste parcial ou ele vai acabar tirando essa frase do comunicado, né? A inflação, um pouco das expectativas, elas estão subindo, então você pegar o foco para 2022, já está por volta de 3,80, a própria curva de inflação implícita do mercado aí girando ao redor de 5% para os próximos anos, acima da meta. Então eu acho que a chance de a gente ter uma Selic no final desse ciclo, né, de alta, cada vez mais forte aí de ser por volta aí de 6%, tá? Em uma carta de gestão publicada em maio desse ano, a SFA, em parceria com a Stella Venture Capital, analisou o cenário econômico atual e destrinchou também aí os novos modelos de negócios que mais chamam a atenção. Principalmente, teve um destaque especial, é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, Ciro, de te perguntar, no setor de tecnologia, em especial as SaaS, que são empresas de software como serviço. Queria que você explicasse primeiramente para o nosso ouvinte, por favor, o que são essas empresas e ainda desse exemplos de companhias dessa categoria atuantes aqui no Brasil. Não, perfeito, tudo bom, prazer falar com você também, Vinícius. Acho que assim, o primeiro é importante a gente entender o que é cloud computing, né, que é a computação em nuvem, que nada mais é que você entregar assim, diferentes serviços pela internet, né? E o SaaS, ele faz parte de uma das 3 tipos de negócio em nuvem, né? Que além dele tem o PaaS e o IaaS. E o SaaS, como você falou, quer dizer o software como um serviço, né? Então são as empresas cujo modelo de negócio são estruturados em contratos de software, de serviço de software por assinatura e oferecido pela internet, né? E a principal diferença desses modelos está na possibilidade de você oferecer um serviço de maneira 100% online, né, atendendo diversos tipos de portes de clientes, prestando um nível de serviço super bom e sem que você precisa fazer aquela aquisição de licenças que você fazia no passado, né? Acho que assim alguns exemplos de empresas no Brasil de capital aberto, que são de SaaS, e tem soluções SaaS, a TOTUS, a Lynx, a Sinqia, a Localweb, todas são empresas com ofertas de SaaS. E no mundo, acho que assim, talvez a mais conhecida de todos a Microsoft, né? Que ela tem o Office, que todo mundo usa, e, por exemplo, também o CRM da Salesforce, tá? Ô Ciro, mas você citou a Microsoft, eu ia até comentar sobre ela para trazer aqui um exemplo, né, para os nossos ouvintes. Aí se eu entendi errado, você me corrige. Mas eu lembro que o primeiro computador que eu comprei, eu precisei instalar o Office, né? Eu precisei instalar ali o programa por meio de um CD. Então vinha um CD junto, eu colocava o CD na CPU e instalava. Hoje em dia, essa instalação ela ocorre sem o CD, né? Você baixa um aplicativo e o próprio software já resolve tudo ali para você, sem aquela mídia física. É sobre isso que a gente está falando? Exatamente isso. Então, quando você no passado ia instalar o Office da Microsoft, você tinha um CD. Então você tinha que instalar lá o programa da Microsoft.
Hoje, no SaaS, né, que é tudo fica em nuvem, você não precisa ter mais o CD, você abaixa direto da internet e isso aí tem diversas vantagens, né? Tanto para você usuário, porque você consegue atualizar os sistemas de forma muito mais fácil e para todo mundo, né? Tanto para as empresas, que, ou seja, ela diminui muito o custo, ela consegue atualizar de novo para todo mundo de uma forma muito mais otimizada e levando um serviço bem melhor para os clientes. Agora, Ciro, você chegou a citar no seu raciocínio, recorreu a uma ilustração que é de conhecimento global, como Microsoft, em relação ao Brasil, citou a Lynx, TOTUS. Que tipo de diferenciais essas companhias desse segmento especificamente pode oferecer para o investidor, de modo que o investidor prefira uma a outras ou a outra dessas companhias? Quais são os critérios que o investidor deve ter em mente na hora de escolher uma companhia dessa natureza para aportar o seu capital? Não, legal. Cada empresa, assim, uma empresa de SaaS, ela pode ser de diversos setores. Então, você tem, por exemplo, a Sinqia, que ela oferece software para o mercado financeiro. Então, ela é, tem uma solução para um determinado tipo de cliente. A Localweb, por outro lado, ela tem uma solução de software para pequenos negócios. A Lynx, ela é muito focada em varejo. A própria TOTUS também, enfim, tem uma parte de varejo, tem uma parte de indústria. Então, cada empresa vai ser focada num negócio, numa vertical, e cada vertical tem sua especificidade. Então, você precisa analisar bem qual que é a vertical que você está entrando, enfim, quais são as características do setor, e de novo, cada uma dessas vertical tem uma característica assim, bem única. Então, só para dar mais um exemplo, a Sinqia, ela tem uma característica que os clientes dela são muito grandes, são muito robustos, então eles são clientes que, por exemplo, numa crise, dificilmente eles vão cancelar um contrato, até porque os contratos com o software da Sinqia são contratos assim de caráter bem crítico, né? Você não consegue cancelar um contrato de software que está dentro de um banco assim facilmente. Já uma empresa como a Localweb, que, enfim, ela presta serviço para pequenos negócios, esses negócios estão mais sujeitos, por exemplo, aos ciclos econômicos. Assim, você pegar uma crise, é mais fácil você ver alguns desses negócios fecharem ao longo do tempo. A gente está conversando com Ciro Aliperti Neto, gestor e sócio fundador da SFA Investimentos. Eu gostei muito do panorama que você construiu com a gente e com o nosso público, Ciro, porque deixa muito claro que, apesar de um segmento mesmo, você tem características muito específicas na atuação de cada uma dessas companhias. E com isso em mente, eu te pergunto, qual que te parece a melhor oportunidade dentro desse contexto de software como serviço, a julgar pelo contexto atual, pela conjuntura do mercado, pelo médio e longo prazo? Qual companhia desse segmento tem chamado a atenção aí na SFA Investimentos? Não, legal. Eu acho que assim, o setor tem diversas oportunidades, né, dada as altas taxas de crescimento dessas empresas, né? No Brasil, por exemplo, a gente gosta muito de empresas como a Sinqia e a TOTUS, né, que são empresas de software, né, que surgiram antes até da tecnologia de cloud, mas têm avançado aí de forma significativa na migração das suas ofertas de ofertas de cloud, tá? Essas duas empresas, assim, são empresas que já têm um relacionamento super relevante, que já tem uma quantidade de clientes bem grande, de longo tempo. Então, você tem uma oportunidade de cross-sell super grande, né? Então, e além disso, você acaba tendo assim, claras avenidas de crescimento, tanto via M&A quanto crescimento orgânico. Então, essas empresas elas são capazes de comprar outras empresas, né, de tecnologia, com outras soluções que elas ainda não têm, e elas conseguem acoplar isso na sua base de clientes assim, de uma forma super fácil. Então, são duas empresas aqui no Brasil que a gente gosta bastante, tá? O Ciro, eu quero comentar com você sobre uma pesquisa que foi realizada pela The Economist Intelligence, em parceria aí, né, com a Mambu. Esse estudo levou em consideração a pandemia da Covid-19 como um dos principais fatores para a aceleração da digitalização dos bancos na América Latina. De acordo com a pesquisa, 98% dos executivos de bancos da região da América Latina afirmam que as suas organizações têm uma estratégia digital e metade desses executivos considera como avançada a implementação dessa estratégia. Bancos como Inter e BTG Pactual parecem ter largado na frente desse movimento.
Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Qual o seu panorama para o setor bancário, pensando em oportunidades para o investidor a partir dessa visão, desse ângulo da digitalização? Não, legal. Então, assim, a tecnologia, ela mudou assim a forma de você consumir tanto produtos como serviço em quase todas as indústrias, né? Inclusive no setor bancário. Então, putz, desde as APIs, plataformas abertas, os super apps, enfim, a própria computação em nuvem, que a gente acabou de mencionar, elas permitiram o surgimento dessas fintechs, não só das fintechs, mas também dos outros bancos menores e até das próprias varejistas, para que todos esses participantes passassem a oferecer tanto serviços financeiros e bancários, tá? Isso tudo num cenário em que o próprio regulador tem fomentado a competição, né? E num cenário onde você tem uma abundância por capital, uma abundância de capital, né? Que tem financiado essas novas empresas para que elas cresçam e atinjam escala bem rápido, né? Esses negócios já nasceram com uma estrutura super leve, né? Super centrados no cliente, com uma experiência de uso super legal, um valor agregado que é bem perceptível, né? E aí cresceram super rápido e, de fato, incomodam os bancos que são os incumbentes, né? Os grandes bancos. Eu acho que algumas dessas empresas, obviamente, vão ser vencedoras, mas acho que também outras vão ficar aí pelo meio do caminho, né? E acho que a própria proliferação dessas fintechs fizeram os bancos saírem da zona de conforto e fizeram que eles repensassem um pouco o modelo de negócios dele, né? Então, só para dar um exemplo, o orçamento de tecnologia tem crescido assim de forma muito forte, né, dentro dos bancos, e eles têm feito cada vez mais investimentos em tecnologias. O próprio Itaú, ele está uma máquina de contratar, por exemplo, programador, né? Ele não para de contratar programador. Mas acho que assim, é importante a gente entender o que é transformação digital, né? Isso assim, é um processo de digitalização que assim, ele é profundo, né? Ele tem que ser uma mudança de cultura de toda a organização para você melhorar tanto a jornada do cliente, usar os dados de forma mais intensiva para você achar as melhores soluções, encontrar as formas mais produtivas de você executar os processos e as tarefas, mudar a forma que você interage com os stakeholders, otimizar recursos, reduzir o time to market, né, que é a rapidez que você lança os novos produtos no mercado, e aumentar a eficiência da organização, né? E quando a gente olha, por exemplo, o Itaú, a gente entende que ele é o banco, assim, o grande banco mais avançado nesse processo, né? Porque ele entendeu de fato que essa é uma mudança de dentro para fora. Não adianta você falar que está passando por uma transformação digital e fazer uma iniciativa de tecnologia, enfim, nichada, segregada, né? Você tem que mudar o banco como um todo. E quando a gente olha as evidências internacionais dos bancos que estão conseguindo se reinventar ou já se reinventaram, a gente vê que o caminho é o mesmo que o Itaú está usando. Então a gente acha que o Itaú está se mexendo de uma forma bem rápida, até dando como exemplo, o Itaú tem falado e tem como meta migrar todas as soluções dele para a nuvem, né? 50% das soluções dele para a nuvem até 2022. Então, é um indicativo aí bem forte dessa transformação que o banco está passando. A gente quer agradecer muito ao Ciro Aliperti Neto, gestor e sócio fundador da SFA Investimentos, que fez a gente esclarecer várias questões aqui e finalizou a entrevista destacando o Itaú em detrimento de outros bancos nos setores mais tradicionais aí do ramo bancário para movimentos de digitalização e trabalho em nuvem. A gente agradece, Ciro, já fica aí o convite para futuras oportunidades. Até uma próxima.